Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade nas nossas aulas de planilha eletrônica, né, do Calc. Eu vou voltar lá no meu arquivo. Eu vou ensinar para vocês agora como que dá para a gente estar inserindo uma linha, ou excluindo, colocando uma coluna, ou excluindo. Vamos supor que antes aqui do meu título, onde eu tenho adição, subtração e multiplicação, eu queira colocar a palavra operadores, por exemplo. Então, eu não tenho uma linha aqui em cima, né? Então, como que eu posso fazer? Clico com o botão direito do mouse na célula 1, escolho a opção inserir, e eu vou inserir o quê? Eu quero inserir uma linha inteira. Então, eu marco aqui a opção linha inteira e dou um OK. Feito isso, ele criou uma linha ali para mim. Eu posso escrever operadores, dou um Enter. Aproveitar para mostrar uma coisa interessante aqui também. Eu quero que essa palavra operadores ela fique ajustada no tamanho dessas 4 colunas, né? Que ela se torne uma célula só que ocupe essas 4 colunas. Então, a gente tem um curso chamado Mesclar e Centralizar. Então, eu clico aqui na A1, onde está operadores, arrasto até a minha coluna D, que seria, né, as 4 colunas que eu tenho, e eu clico nesse botão, ó, mesclar e centralizar células. Quando eu clico nele, ele automaticamente transformou, né, aquela célula numa célula só, né, aquela seleção, aliás, né, de 4 colunas numa célula só. Bom, e se eu quisesse excluir uma linha? Eu vou excluir essa que eu acabei de adicionar. Botão direito, excluir, quero excluir a linha. Marco aqui a opção linha inteira, dou OK. E automaticamente ele excluiu para mim. Aí, se eu quisesse fazer uma inserção de uma coluna, botão direito, inserir, coluna inteira, dou um OK. Ele inseriu a coluna ali para mim. Só fiz para mostrar para vocês, eu vou desfazer, porque eu não quero essa coluna aqui. Tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade. Eu vou mandar adicionar uma nova planilha nesse documento. Então, eu venho aqui ó, no maisinho, do lado da planilha que está renomeada como aula 1. Ele criou uma planilha nova para mim, né? A planilha 2. E nessa planilha a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu selecionar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar, acho que, melhor para vocês. Opa, ao invés de 10 eu vou deixar 16. E já vou renomear aqui para aula 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar para vocês aqui como se fosse uma conta. Você tem uma conta numa vendinha ali na esquina da tua casa. Então, eu sou a dona da venda e vou fazer o meu controle ali dos refrigerantes que as pessoas que eu tenho cadastrado aqui estão me devendo. Então, eu vou cadastrar aqui para a gente fazer rapidinho umas 6 pessoas e aí a gente vai montar essa planilha. Então, eu vou fazer assim, ó, vou começar com a palavra código, vou colocar depois o nome, que vai ser o nome da pessoa, vou colocar aqui refrigerante, não, aliás, ao invés de refrigerante, vou mudar a ideia aqui, ao invés de refrigerante, que já vai ser de refrigerante que eu falei, né, eu vou colocar aqui quantidade, e aqui eu vou colocar total, certo? E aqui eu vou cadastrar, como eu falei, 6 pessoas. Vou pôr o número 1, seria de 1 a 6. Um negócio legal que a gente tem aqui no Calc é o seguinte, eu posso criar uma série que eu não preciso digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que quando eu seleciono a célula fica uma moldurinha e no cantinho fica esse quadrado preto? Se eu posicionar o mouse aqui, ó, cliquei com o botão direito, cliquei com o botão direito do mouse, opa, fiz errado, gente, peraí. Cliquei, arrastei até
o 7, ele automaticamente criou para mim a sequência, né, a série de 1 até 6. Se eu quisesse mais, ó, eu tô no 6, né, ó, virou setinha, parece uma cruz, clico, arrasto até onde eu quero, ó, tá vendo que ele vai me mostrando, 9, 10, 11, 12, ele vai fazendo a sequência para mim. Vou apagar porque eu só quero 6 pessoas, então eu tenho o código de 1 ao 6. Aí vou inventar aqui uns nomes, tá? Eu tenho a Ana, tenho o João, tenho o Paulo, tem a Maria, tem a Clara e tem o Léo. E aí eu vou colocar a quantidade de refrigerantes que essas pessoas estão me devendo. Ó, a Ana está me devendo 2, o João está me devendo 5, o Paulo 10, a Maria 1, a Clara 2 e o Léo 6. Aí eu vou formatar aqui, como eu já ensinei para vocês, não, eu vou colocar a grade aqui para ficar as bordas bonitinho. Aqui a primeira linha, que seria o título de cada coluna, agora eu vou colocar na cor cinza. Os resultados aqui, o total, eu vou colocar na cor, vou colocar um tom de azul aqui, vou pôr, sei lá, um azul mais claro aqui, azul. Só que para calcular o total, vocês concordam comigo que eu preciso saber qual é o valor desse refrigerante? Então, vamos supor que eu tenha a minha tabelinha lá da minha venda. Eu vou colocar assim, ó, preço refrigerante. Refrigerante. Vou ajustar a minha coluna, né, o texto. E vou colocar aqui que o refrigerante na minha venda custa R$4,30. Opa, 4,30, tá? Nós usamos vírgula aqui. Ué, o que aconteceu? Que ele sumiu o zero, ficou 4,3. Então, ó, um negócio bem interessante para a gente aprender uma nova formatação. Tudo que for dinheiro, né? Eu posso, depois que eu digitei, clico e venho aqui na moedinha, ó. Tá vendo esse formato numérico, um montinho de moeda? É o estilo de moeda. Ele vai formatar colocando o R e o cifrão do real, né? E mostra a vírgula, a pontuação certinho. Só mais uma dica aqui, ó. Vamos supor, né, um exemplo, que eu fosse digitar o salário de uma pessoa. A pessoa ganha R$2.540,60. Vocês observaram que eu não pus o ponto? Eu só pus a vírgula. Quando eu dei um Enter, não ficou no formato bonito, né, de moeda. Então, eu clico, ponho lá a moedinha, né, o formato numérico. Ai, ficou um monte de cerquinha, né, de hashtag. Isso não é erro. Muitas vezes isso vai acontecer com vocês. Prestem atenção, não é erro. O que é isso? Significa que eu preciso aumentar a largura da minha coluna. Então, eu clico 2 vezes aqui entre o G e o H e ele tirou as cerquinhas, né? E me mostrou formatado, ó. O R, o cifrão do real. Colocou o ponto automaticamente, não é a gente que digita, a gente só digita a vírgula. E formatou bonitinho. Bom, vou apagar e voltando ao exercício. Bom, vou destacar aqui o preço do refrigerante, que é R$4,30. Vou colocar aqui num, sei lá, num tom de rosa. Se eu sei que o refrigerante custa R$4,30 e a Ana deve, né, ela me deve lá 2 refrigerantes, que conta que eu preciso fazer? R$4,30 vezes a quantidade que é 2 da Ana, não é isso? São 2. Então, como que a gente começa a fórmula mesmo? Igual, isso mesmo, para inicializar a fórmula. Clico no 2, que é a quantidade que a Ana deve, ponho o sinal de multiplicação, clico no 4,30, dou um Enter. E ele me mostrou, né, ó, a Ana está te devendo R$8,60, certo? Certo. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Já fiz um cálculo, né? Pegando a quantidade vezes o valor, o preço do refrigerante. Cliquei, peguei nesse quadradinho preto do cantinho, virou essa cruz fininha, clico, arrasto e ele automaticamente traz o valor para mim. Não, né? Tá esquisito aqui. Tá tudo bagunçado, não é zero. 4,30 vezes 5 não é zero. 4,30 vezes 10 não é zero. Então, vou apagar tudo isso daqui
E a gente vai fazer o seguinte, ó, igual para inicializar a fórmula. Vou clicar aqui no número 5, que é a quantidade que o João consumiu, vezes, vou clicar aqui no 4,30. Vamos pensar no seguinte, o 4,30 está na célula G1, então o 4,30 está na célula G1. Concordam comigo que esse valor de 4,30 vai ser o mesmo para cada uma dessas pessoas, que ele nunca vai mudar? Então, a gente pode fazer um negócio chamado referência absoluta. O que é isso? A gente vai travar essa linha e essa coluna, que quando a gente quiser fazer igual eu fiz lá, de clicar e arrastar para ele, né, trazer o resultado das outras contas para mim, ele faça isso automaticamente sem mudar minha linha e minha coluna. Então, isso se chama referência absoluta. Eu vou travar essa célula onde está o 4,30, que no meu exemplo aqui é a G1. Como que eu faço para fazer esse travamento, né? Como que eu faço para fazer essa referência absoluta? A referência absoluta, a gente coloca um sinal de cifrão antes da coluna e um sinal de cifrão antes da linha. Então, ficaria um cifrão G, coluna, um cifrão 1, linha. Então, existe uma possibilidade da gente fazer o seguinte. Cliquei aqui, ó, aperto a tecla F4. Opa, peraí que eu fechei sem querer. Vamos lá. Ih, travou. Pera lá, vamos ver se ele volta. Volta, por favor. Ai, que legal. Vamos lá. Bom, vou continuar aqui. Então, vou digitar aqui, vai, porque ele, para não perder o resto do vídeo. Cifrão antes da coluna G, cifrão antes da linha 1. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Ah, ficou certinha, tá errado? Não, não tá. Clico duas vezes aqui, ó, 21,50. 4,30 vezes 5, 21,50. Por que eu fiz isso, né? Por que eu travei a célula G onde está o 4,30? Eu criei essa referência absoluta para que quando eu arrastar, né, ele não altere o valor ou ele não fique tudo zero igual ficou quando eu fiz anteriormente quando eu puxei, né, as células. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Venho com a setinha, virou a cruz fininha, clico, arrasto até embaixo. E agora sim, certinho, automaticamente ele calculou para mim, ó. 10 vezes 4,30, R$ 43. 1 vezes 4,30, R$ 4,30. 2 vezes 4,30, 8,60. E 6 vezes 4,30, R$ 25,80. Se eu clicar aqui, ó, da 43 para baixo, eu não digitei nada, eu só copiei o que estava anteriormente. Então, ó, C4 vezes G1. G1 tá? Referência absoluta, tá fixo coluna, fixo linha. 4,30, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, toda vez que a gente tiver uma célula que vai fazer parte de uma fórmula ou de uma função, que ela nunca vai mudar, ela vai ficar fixa, né? Que eu posso arrastar para onde eu quiser, a gente usa a referência absoluta. Coloco o cifrão antes da letra, que representa a coluna, coloco o cifrão antes da linha, que representa, ou coloco o cifrão, desculpa, antes do número, que representa a linha. Então, cifrão coluna, cifrão linha. Nós estamos, né, travando aquela célula. Isso nós chamamos de referência absoluta. Então, gente, é isso. Vou salvar. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Até